tudo bem? Patrícia César, sócia fundadora da Zao Investimentos, e eu já estou aqui para a gente fazer mais um panorama de mercado. E nesse panorama de março, a gente vai conversar rapidamente sobre o que aconteceu de relevante ao longo do mês de fevereiro, que os investidores de renda variável vão continuar de olho, e também como é que fica a carteira top 10 da XP e se a gente teve alguma alteração. Antes de mais nada, lembro para vocês que esse material ele fica disponível para que vocês possam acessar o relatório completo aqui através do nosso site. Então, basta vocês acessarem zao.com.br, virem aqui nessa parte superior do site, em relatórios grátis, que logo em seguida vocês já vão ter acesso à página que eu estou mostrando aqui para vocês, e basta vocês virem aqui nessa parte de economia, que vocês já vão ter acesso ao relatório, que é esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Então, falando do nosso relatório, ele está super completo esse mês, ele tem aí 21 páginas para vocês acompanharem, então tem diversos gráficos, informações super robustas sobre tudo que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Então, a gente vai dar aquela recapitulada de uma forma um pouquinho mais breve, e aí com as informações completas vocês conseguem acessar aqui através do nosso relatório. Então, antes de mais nada, como é que a gente teve o fechamento do Ibovespa no mês de fevereiro? Então, em fevereiro a gente teve aí o Ibovespa fechando bem amarguinho, a gente teve o Ibovespa com uma queda de 4,4%, cotado aí na casa de 110 mil pontos. Só no último dia de fevereiro, então no dia 26, no último dia que a gente teve pregão, só nesse dia o Ibovespa caiu quase 2%. Com relação ao dólar, a gente teve aí mais uma alta do dólar, o dólar fechou sendo cotado a aproximadamente R$ 5,42, e só no mês de fevereiro acumulou uma alta aí de 2,93%. E o que a gente teve aí ao longo do mês de fevereiro, que a gente acabou acompanhando e que também a gente vai continuar agora acompanhando em março? Em primeiro lugar, a gente teve praticamente o aniversário do Covid, né, o aniversário da pandemia, né, desde que a gente começou a ter os lockdowns, e agora pelo menos a gente tem visto de uma maneira mais positiva com relação à parte da vacinação. É um primeiro momento em que a gente consegue ter uma perspectiva melhor de vários lugares do mundo já conseguindo vacinar a população. Então isso certamente é positivo, né, dentro de tudo que tem acontecido aqui no Brasil, a gente tem estado está num momento super complicado da pandemia, né, diversos lugares aí com bandeira preta, bandeira vermelha, então realmente é uma notícia bastante positiva a gente começar a ver a evolução com relação à vacinação. Outro ponto importante é que junto com isso, apesar da gente estar tendo já a vacinação começando a acontecer em diversos lugares do mundo, ela também não acontece tão rápido assim. Isso faz com que o mercado acabe não ficando tão otimista com relação a uma rápida recuperação econômica. O mercado acredita sim nessa recuperação econômica, né? Afinal de contas, se a gente já começou a ter agora a vacinação, a tendência é que com o tempo isso vai começando a melhorar. Entretanto, existe essa desconfiança do mercado ainda sobre quão rápido a economia pode realmente se recuperar. E outro ponto importante é com relação à continuidade dos incentivos que a gente tem tido, né? Tanto aqui no Brasil, isso é uma discussão que a gente está tendo aqui também, mas em outros lugares do mundo isso também é verdade, em especial lá nos Estados Unidos e Europa, que são os lugares que a gente mais acompanha. E o que isso faz no mercado? A partir do momento que o mercado fica mais desconfiado, tem menos certeza do que pode acontecer, isso faz com que as curvas das taxas de juros de longo prazo, elas comecem a ficar maior, né? É como se a gente tivesse visto, a gente vai vendo então o risco econômico aumentando, e uma forma de proteção é a gente ter essa taxa de juros mais alta lá no futuro, então a perspectiva do mercado, como se fosse um contraponto para um momento de economia, um momento de governos não tão positivo assim. Isso é importante a gente continuar acompanhando, não deve ser uma situação que deve realmente sair do radar tão cedo. Outra coisa que foi, né, que a gente teve aí ao longo do mês de fevereiro, a gente teve o Ano Novo Chinês, e quando a gente tem aí o Ano Novo Chinês, a gente teve aí uma renovação, digamos assim, de boas perspectivas com relação à parte das commodities. Não diferente, a gente tem inclusive essa parte das commodities sendo diretamente influenciada nas alterações que a gente tem na carteira recomendada da XP, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Com relação ao Brasil, a gente volta sempre para os mesmos problemas de antes, e a gente volta a ter mais um movimento de desconfiança política aqui no Brasil, né, um aumento desse risco político. A gente teve, então, esse movimento de uma possibilidade de intervenção maior em estatais, isso realmente o mercado não vê com bons olhos. A gente teve saída de capital estrangeiro, perdão, da Bolsa aqui ao longo desse último mês, isso também acaba sendo um reflexo com relação a isso. E juntando
um risco Brasil, né, um risco político aqui no Brasil muito maior, e uma taxa de juros de longo prazo, por exemplo, nos Estados Unidos maior, exatamente pelo motivo que eu falei antes, isso faz com que os investidores acabam colocando na balança o que realmente vale a pena correr de risco nesse momento. A grande pergunta que fica aqui é se realmente aqui no Brasil a gente teve uma mudança com relação à política econômica, né? Existe aí mais uma vez uma grande sondagem se efetivamente a gente vai continuar tendo Guedes ou não como o nosso ministro da Economia. Então a gente está naquele momento realmente de tentar entender para que lado a gente pode ir nesses próximos aí 2 anos. Outra coisa importante agora da gente falar é com relação às mudanças que a gente teve na nossa carteira, então, da XP. Eu vou passar aqui para vocês, eu já vou descer, como eu comentei, o relatório está super completo, então, são 21 páginas aí para vocês se divertirem. Então, vamos passar ali para a nossa parte da nossa carteira, né? Uma informação importante. Aqui, a gente mantém na XP um target para o Ibovespa de 135 mil pontos. Comentei que a gente fechou fevereiro na casa de 110, então, perspectiva para o ano se mantém, expectativa da XP é que a gente feche o ano na casa aí de 135 mil pontos. Com relação à carteira top 10 de ações da XP, ponto positivo, a carteira fechou sim com uma queda, mas veio muito melhor do que o Ibovespa. Como eu comentei, o Ibov caiu 4,4% e a carteira caiu 0,6%. Claro que não é ótimo, mas sempre quando a gente tem um movimento muito negativo do mercado, a gente não acredita que a gente possa ter toda uma carteira ela sendo excluída desse movimento, ter um movimento menos negativo, ainda mais nessa proporção, é realmente bastante positivo. Com relação à carteira, a gente teve uma mudança de ativo, então a saída de um e a entrada de outro, e também a gente teve o ajuste no percentual de um outro ativo, de outros 2 ativos. Então, o que a gente teve de mudança? Entramos com a Klabin dentro da carteira, então a Klabin entra na carteira no lugar da Ambev. Aí vocês vão se perguntar, poxa, mas a Ambev acabou de divulgar um balanço super positivo, né? Mas o que é importante? Apesar desse balanço ser super positivo, XP continua acreditando que a gente possa ter uma dificuldade maior da Ambev em conseguir ter lucros mais altos com relação agora nesse curto prazo, tá? Eles até falam isso aqui dentro do relatório, né? Não é uma perspectiva de longuíssimo prazo, um pouquinho mais curto. E a Klabin, em compensação, é um player super bem posicionado no mercado, e lembra que eu comentei das commodities com relação à China? Esse é um ponto que ela também entra, né? A Klabin, ela pode ser diretamente beneficiada por esse movimento de commodities também da China. A celulose é um ponto super importante com relação à recuperação do país, né? Apesar da China, se espera um crescimento muito menor, mas de longe um crescimento bastante robusto, ainda mais se a gente for comparar com os outros países do mundo. Outra mudança que a gente teve aqui na carteira foi com relação à posição que a gente tem, né? O percentual que a gente tem de exposição em Vale e em Ômega. Exposição em Vale aumentou de 10% para 15%, também com essa mesma perspectiva de aumento do preço do minério lá na China. Para vocês terem uma ideia, o preço do minério só no ano passado subiu quase 75%, e no mês passado agora, no mês de fevereiro, a gente também teve uma alta bastante significativa do minério de ferro. Então, isso é super importante, né? Então, são pontos que a gente tem que começar a colocar na carteira, né? Quando a gente tem essa visão maior de mundo, né? A gente conseguir olhar para os outros lugares. Então, tanto quando a gente vai ter o nosso posicionamento nas ações diretamente aqui, mas também quando a gente tem alguma exposição lá fora. Então, a gente tem um aumento de Vale de 10% para 15%, e a Ômega, em compensação, cede esse 5% para Vale. Sai de 10% de exposição na carteira e a gente fica com uma exposição nela de 5%. Então, esses foram os ajustes. Para quem gosta de acompanhar aí preço-alvo, tinha comentado da entrada da Klabin, preço-alvo para a Klabin é de R$ 32. Preço-alvo, então, aqui para Vale, a gente pode ir aqui para essa parte de baixo. Então, o preço-alvo para Vale é de R$ 122, e da Ômega, que a gente também teve aí um ajustezinho na posição, é de R$ 50. Então, esses daqui são os preços-alvos da XP para os próximos 12 meses em cada um desses papéis. Então, realmente agora é um momento da gente continuar acompanhando, né? Em especial essa parte aqui do Brasil, a gente pode ter esse descolamento com relação às bolsas lá fora, né? A gente viu a bolsa lá fora subindo, aqui no Brasil a bolsa caindo, em especial por esses motivos que eu comentei, risco político, né? Interferência em estatais. Para quem viu aí Petrobras o mês passado, perdão, a gente chegou a ter uma queda aí de mais de 20% no dia que sucedeu o anúncio ali
quando foi comentado sobre a mudança na presidência da empresa. Então, esse é um ponto super importante para a gente continuar acompanhando. A gente continua passando essas informações para vocês. Claro, para quem ainda não nos segue aqui no canal, convido vocês para nos seguirem. Também nos seguirem lá no Instagram, onde a gente tem bastante conteúdo específico. A gente tem um e-book lá, um guia sobre a parte de imposto de renda. Então, para esse momento aqui super importante, para vocês baixarem gratuitamente por lá também. A gente está sempre à disposição para auxiliá-los. Um grande abraço e até mais.